que não gosta de um bolinho salgado, saindo do forno, assim, que vai dando aquele cheirinho, aquele aroma na casa? Que você pode cortar do jeito que você quiser, pode brincar, pode servir com uma salada, pode colocar no lanche da tarde, pode colocar na lancheira da criançada. Você arrasou, Carol, queridíssima. Obrigada. Nádia Campeoto, bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer convite. tê-la aqui. Que bonito esse bolo, hein? Pois é, Carol. Bom, eu adoro bolo salgado. Bom, eu adoro bolo. Bolo tem uma coisa que já eu adoro chama bolo. atenção, Pra mim, né? em casa, cheirando bolo, não tem coisa muito- melhor, Não, né? e com a tarde, assim, ou você serve com Sim. aquele chazinho de bisco, ou com um chazinho Sim. quente, quem gosta, ou com cafezinho, né? E aí, por que não? Como eu tenho preferência pros salgados, então, assim, se eu tô com fome, vai estar lá, vai. A torta de palmito de chocolate, eu vou na de palmito. Eu também. E hoje a nossa é de alho poró. Então, Com todo o exatamente. seu charme do alho poró, que também tem um preço ótimo, super barato. Depende um pouquinho do um período, né? Mas, na verdade, a gente vai falar sobre o reaproveitamento, né, Carol? Isso, quero te ouvir Exatamente. Então, a gente não vai usar só essa parte que seria a parte mais nobre, né, do alho poró, que é a parte clara, a parte branca, que é o que se usa em restaurantes ou na alta gastronomia. A gente joga fora o que tá ali, ó, lindo ali na nossa deixa eu tábua. pegar aqui, peraí. Que é essa parte verde. Peraí. Tirar aqui pros meninos. Essa parte, Carol, ela tem muito mais sabor do que essa, tá? Que coisa, né? Então essa parte verde, mas assim, ela também é mais fibrosa. Então é uma parte onde as pessoas discriminam por conta disso, tá? Mas, então, por ser mais fibrosa, Por ser mais você fibrosa. como chefe, assim, ela é mais difícil de ser trabalhada? Olha, ela demora um pouquinho mais pra cozinhar, mas assim, aqui a gente vai saltear, mas nesse caso, Carol, quem não quiser, eu gosto de fazer isso pra dar um pouquinho mais de sabor. Perfeito. Mas quem não quer colocar ele direto, tá vendo que aqui picado? Piquei tudo mesmo, Ficou tá? do mesmo E jeito assim, mesmo. infelizmente no lugar que eu comprei ele já tava assim picotado, mas eu gosto de comprar na feira aquele alto lindo inteiro, tá? Então bem fresco, a melhor coisa que tem pra gente usar. E aqui a gente vai aproveitar ele integralmente. Lógico, se eu for usar só essa parte, vou precisar de duas, então eu uso o alho poró inteiro pra precisar só de um. E não tá? vamos jogar Exatamente. comida fora. Não jogar porque comida fora. Daqui a pouquinho, a nossa nutricionista, queridíssima Alexandra Saharovski, vai fazer uma vai pauta falar. sobre isso. E nós vamos mostrar tudo que a gente joga fora. E vamos fazer uma comparação dos nutrientes do que a gente certeza. joga fora com aquilo que a gente come. Ótimo. Vocês não É o que acreditam. estávamos conversando lá na cozinha, exatamente. Que loucura, Quando né? a Ju falou pra mim, mas Nádia, olha, a nossa pauta vai ter uma pauta sobre reaproveitamento dos alimentos, aproveitamento integral. Falei, mas Ju, isso pra mim é já tão natural. Isso é vida, isso você já faz. Ai, que Isso coisa eu já boa. faço. Muito bom. Vamos então para os ingredientes. Olha lá, a gente vai usar 3 ovos, 1 xícara de chá de farinha de grão de bico, meia xícara de chá de farinha de painço, que daqui a pouquinho Nádia conta pra gente dar mais informações, 1/3 de xícara de chá de farinha de arroz integral, 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva extra virgem, 1 xícara de chá de leite de castanha, daqui a pouquinho a gente fala substituições, 1 colher de chá de caldo vegetal concentrado, também quero saber como chegamos neste caldo, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 alho poró, 1 tomate sem semente. Que nesse caso eu até coloquei com Carol. Tá e com tudo, não vamos tirar nada. Que depende do tomate, ele tem mais água. Mais água. 2 colheres de sopa, então, do azeite extra virgem mais uma vez, né? Somando. Pra saltear. Pra saltear com a outra parte da massa e sal a gosto. Isso. Tá aí. Então vamos começar Vamos lá. aqui, Carol, com Vamos. o alho poró. Como eu falei, dá pra colocar cru na massa, mas eu gosto de fazer isso pra dar um pouquinho mais de sabor, Sem tá? dúvida, sem dúvida. E aí é que a gente coloca o nosso azeite, as 2 colheres, a gente deixa aquecer, né, a panela que já estava aqui pré-aquecendo. Tá. E aí aqui eu já posso colocar, tá? Então, o segredo é que vai demorar um pouquinho mais pra ele amolecer. Mas... As partes verdes, imagina, mas assim, é super saboroso. Por exemplo, tem um creme que eu faço, eu não sei se a gente já fez aqui, que é um creme de inhame e alho poró. E nesse creme eu uso exclusivamente a parte verde. Por quê? Porque a parte branca a gente pode usar em outras receitas, é uma receita mais bonita, que eu preciso colocar. Você vai desperdiçar a parte verde? Não, vou fazer outra receita. Então a gente vai guardar e a gente vai usar ela exclusivamente. Aí, Carol, eu fui ensinar essa receita num restaurante que eu fiz uma consultoria. Aí eu cheguei lá, né, toda empolgada. Tinha já lista de compras já pro chefe. Aí eu falei assim pro chefe, vamos pegar então os insumos, tal. Ele foi lá na geladeira, pegou. Aí ele trouxe, Carol, só isso aqui. Aí você falou... Aí eu falei pra ele, mas cadê outra parte? Aí eu joguei fora, eu cortei. Aí eu falei pra ele, olha, exatamente a parte que você jogou fora é a parte que eu ia usar.
porque é pra exatamente aproveitar, né, Carol? Chato, né? Ai, eu fiquei chateada, né? Mas sabe porque... que assim, que você comentou até que nos restaurantes eu acho assim, vamos pensar, vamos ser inteligentes. Inclusive, depois eu conto pra vocês, é um projeto da Malu, que também tá aqui. Você conhece bem Lógico, também, Malu, que adoro. É do lance dessa sustentabilidade do reaproveitamento dos alimentos. É uma coisa muito simples. Porque é falta de cultura. É falta de hábito, como uma série de coisas na nossa Parece vida. que é feio a gente comer casca da abóbora, só pra começar. Não, né? e até a casca da banana. Sim. A casca da banana verde dá pra fazer caponata. Dá. Eu já Você fiz, faz né? uma maravilhosa. Então, assim, Sim. o que é interessante da história? Que tudo isso que a gente joga fora, além de ter mais nutrientes, além de, enfim, comprometer uma série de outras coisas do que quando a gente tá falando de natureza e, enfim... Não vamos tão além do papo? Não, mas... Só né? que mata fome. Mata você põe fome. isso É mais aqui, fibra, essa né, Carol? quantidade. Então, você põe essa quantidade bem grande num pão, Sim. numa torta, qualquer coisa que você está preparando, você aumenta a quantidade daquilo e ainda isso não tem caloria. Não. E outra, né, A pessoa Carol? não está ingerindo mais farinha, Vamos falar de economia, que para um restaurante é importante. Se eu usar o alimento integralmente, isso numa ficha técnica, quando faz o custo do alimento, a gente chama de fator de correção, que é o que quando a gente descasca. Então, o fator de correção, por exemplo, do creme de abóbora, que você sabe que eu já fiz aqui, é 0, né? Porque eu vou usar abóbora integral, eu vou usar com semente, com casca. O salsão eu vou usar, inclusive, as folhas, que é o que se joga fora. Então, isso para um restaurante, mas mesmo para nossa casa. Eu preciso aprender. Né, Carol? Eu tenho dificuldade. Eu tô aqui para aprender junto com vocês, porque eu tenho dificuldade. Não é fácil. Não é fácil. Aí você vê uma folhinha que já tá meio assim, você fala, esse aqui eu vou jogar. E aí você joga as outras junto. Feira, Carol, basta aprender. em feira. Quem gosta de ir em feira... Dá uma olhadinha atrás na banca do feirante, tudo eles jogam fora todas as folhas da couve-flor, eles jogam fora eles jogam fora muita coisa, é muito desperdício em feira. Ai, precisam fazer um trabalho nas feiras. Então fazer um quadro, aí o que eu falo, Carol? Tanta gente passando fome e as famílias desnutridas indo aos supermercados, eu observo o carrinho de todo mundo, tá? Até falei pra minha mãe, esses dias ela deu risada, eu fico lá olhando. E aí só tem alimento industrializado no carrinho. E a gente vê que são pessoas que, poxa, poderiam estar comprando comida de verdade, matéria-prima, e não alimento processado. Tá? Então aqui, Carol, ó, o alho poró, ele precisa esfriar para entrar na torta, aqui ele vai entrar um pouquinho no bolo, um pouquinho morno, tá? Mas em casa, deixe esfriar, porque senão ele está quente, ele vai começar a cozinhar a massa e ela precisa cozinhar no forno e não com recheio, tá? Perfeito, vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu já tenho as claras em neve, então são 2 claras batidas e aqui eu tenho 2 gemas e o ovo inteiro, tá? Tá. Pra quê, Carol? Pra eu conseguir, ó, vocês podem fazer com a batedeira ou na mão, gente. Como que você faz, né, Carol? Dá pra chegar no ponto. Lógico que dá. Então a gente vai bater na mão. O ideal é esse fouet maior, assim, né? Então, lógico, um recipiente, né? E braço, né, Carol? Muita... mas é bom. É bom fazer, né? Cozinhar também. Gasta, também gasta. A gente tem que chegar numa textura... Lógico. A gente, um pouquinho mais clara, né? Tá. E aí, junto aqui, a gente já começa a acrescentar o azeite. Mexendo, tá? A gente vai fazer quase uma emulsão aqui, né? E dá pra fazer de todos os recheios, né? Dá, então, ótimas. Dá pra colocar atum, quem come frango, tá? Quem consome lácteos ricota também. com espinafre. Também, dá pra colocar mussarela de búfala, tomate seco, manjericão. Bom demais. Bastante coisa, né, Carol? Palmito. Lógico, legumes, não sobra nada. E você falou uma coisa super interessante, que foi lanchinho das crianças. Falando em criança, posso mandar um beijo? Pode. Eu vou mandar um beijo para 2 crianças muito especiais, que é o Arthur e a Alice. Beijo. Que eles são filhos de uma cliente muito querida que se chama Fernanda. Estou indo na casa dela, Carol, fazer um trabalho que eu adoro, que é o personal chef. E as crianças amam. E as crianças adoram. Elas gostam nhoque mesmo, de meu biomassa. Eles gostam das coisas assim. Eu fiquei nhoque impressionada. De biomassa? Eu fiquei Que tal em nhoque de biomassa? Não vou ser bonita um dia. Um beijo pra vocês, e viu? foi muito legal. Parabéns pra eles. Olha, eu vou mandar um beijinho pra vocês. Com certeza. E aí, Carol, a gente vai entrar onde aqui? No nosso caldo. Eu já ensinei, você lembra? Mas vai ficar assim, reduzido? É um caldo concentrado. Eu fiz no dia. Será que foi nas minhas caldo? férias? Não foi um caldo. O sal
de ervas e esse concentrado. Lembra que a gente cozinhava os legumes e depois processava? Ou a gente processava e cozinhava, alguma coisa assim? Você tem certeza? Com certeza, eu tenho absoluta. Que olha que eu vou falar que eu lembro de tudo. Tem o vídeo. Então como é que faz? Vamos retomar. Bom, praticamente. Faz aqui, o caldo. Eu vou processar. Não, é o contrário. Eu vou bater aqui a cenoura, o salsão, a cebola, dá pra colocar abobrinha, enfim, vários legumes. Então eu vou fazer um purê dele primeiro cru e vou colocar sal. A quantidade de sal é grande porque ela vai ser o conservante. Mas e vou cozinhar. Mas dá pra bater eles durinhos assim? Com pouquinho de água. Pouquinho de água. Bem pouquinho. Aí depois que eu bater tudo, porque os legumes têm a água, né, deles. Aí eu vou cozinhar. Quando tiver cozido, eu vou processar novamente pra ficar mais homogêneo, tá? E aí você ele fica concentrado. E na geladeira dura uma média de 2 meses, porque a concentração de sal é grande. É como se fosse aqueles caldinhos de tabletinho que a gente compra. Só que mas natural. Exatamente. E dá pra colocar em vidro na geladeira. E ele dá mais consistência, assim? Porque ele tem pouca dá quantidade sabor. de água. Dá super sabor. Dá super sabor. Legal, então, hein? quem não tiver, não usem aquele pozinho, tá, gente? Porque não é saudável. Pode usar sal. Pronto, não tem sal. Ou coloca ervas aromáticas secas. Pronto. Tá. E você pode fazer, colocar nas forminhas de gelo, você vai ter as condições certinhas, né? Nem precisa, Carol, porque ele fica cremosinho. Fica. Coloca num vidrinho e pega de colher. Você viu que aqui eu coloquei em colher, tá? Então aqui eu vou colocar as farinhas. Mandem perguntas, hein? @vocêbonita também. Aqui eu tenho a farinha de grão de bico, Carol. Então, você viu, aqui a gente não tá usando farinha de trigo, tá? A gente tá usando farinhas boas. E por isso, voltando no assunto, pode ser o quê? Uma opção do quê? De lanche. Né? Sim. Pode ser uma opção de lanche para as crianças, pra gente colocar. E se você não quiser fazer ele com sabor, ele vira um pão sem sabor pra você dar o sabor que você quiser. Vira, exatamente. Agora que eu pensei nessa possibilidade. Já vira que aí a gente pode rechear, né? Depois fora mesmo. Agora me conta uma coisa, daria certo com uma farinha só, escolher uma e fazer a receita inteira com ela? Ou você vai misturando pra ter tudo, né? Eu vou misturar, lembrando que é uma receita sem glúten. E quando a gente usa as farinhas sem glúten, como não tem aquela liga, né, que dá a farinha de trigo, então aqui eu vou precisar fazer essa mistura exatamente para ter essa textura, tá? E o ideal é ir colocando aos pouquinhos, né? Ainda mais que eu tô fazendo na mão, né, Carol? Se eu estiver fazendo num processador ou mesmo numa batedeira, eu até posso colocar direto, usar e colocar, mas também se aconselha de colocar aos poucos, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso leite de castanha. Poderia ser, quem não tem intolerância, eu tenho leite desnatado, ele dá certo? Pode. Até água. Até água, tá? Então não tem o leite, pode ser leite de coco também. Ai, que bonito que vai ficando, olha só. Pode, vai ficando. Minha barriga está roncando. E aí a nossa preferência pelos salgados, né, Carol? Eu amo, olha. Aqui eu tenho a farinha de arroz e tenho a farinha de painço, tá? Então, vou só colocar uma perguntinha e você já conta da de painço. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Ana Lúcia, obrigada. Pode substituir os ovos? Essa receita é difícil, né? É assim, na verdade, eu gosto de receitas veganas, faço bastante, mas eu acredito em receitas que elas nascem veganas, Carol. Então Entendi, a receita ela das precisa trocas. ser criada. Entendi. Por exemplo, aqui o ovo, ele dá a cremosidade, ele é a gema emulsificante, a clara vai dar leveza. Então, assim, eu faço bastante receitinha, mas elas começam veganas, tá? No caso de bolo, para ovo, faço bastante. Eu acho que a Ana, ela é vegetariana, coisa. Porque assim, vegana. Carol, se eu falar, ai, não pode, vai lá, mistura um pouquinho de linhaça com a água, não vai ficar igual. Não vai ficar igual. E é feio a gente falar uma legal, coisa que legal não é, esse seu ponto de vista. Algumas coisas a gente adapta, mas nesse caso das veganas... eu trago veganas aqui, muitas? Né? Não, se você colocar a Nádia Campioto lá no canal do YouTube, do Você Bonita, você pega todas as receitas, tem um monte. Vamos colocando, então usamos tudo. Né? Deu a quantidade que a gente passou. Olha que linda que fica a massa. Vou mostrar ali pro Carica, olha. Olha que massa linda. Linda, linda, linda. E agora, por último, o fermento, Carol, ó. Fermento para bolo. Tá. Vou misturar. No final e vai devagarinho. E agora eu tenho aqui as claras em neve. Antes disso, eu vou misturar o tomate com o alho poró, ele já esfriou um pouquinho. Ah, você não refoga o tomate. Não, o tomate vai cru, tá? Senão ele vai virar um molho, né, Carol? Dá uma olhadinha ali, ó, nele. Essa Nádia Campioto sabe tudo. E aqui eu vou colocar a clara aos poucos. Então, pra misturar a clara, eu vou de baixo pra cima. Olha lá o truque. Pego um pouquinho dos lados e vou. Ah, que legal. Aliás, deixa eu contar um negócio pra vocês. Recentemente esteve aqui no Brasil
um chefe. Sim, né? chefe David. Fala a pronúncia correta do nome dele. David Delares. David Delares. Pois é. E que seria o nosso Davi, né? Ele é o nosso Davi. Ele é italiano. Sim. E ele é chefe de um restaurante vegetariano. Estrelado. Que é o único, né? Que tem duas estrelas Michelin. E aí, Nádia Campeotto, quando esteve na Itália e tal, porque você já morou na Itália, tem uma formação italiana e etc. Depois ela conta essa história pra vocês. Trabalhou lá, você foi aprender, sim, foi no ano passado fiquei um tempo lá, sim. E ele veio pro Brasil e nós fizemos uma matéria linda que você vai acompanhar em um dos feriados que vem por aí. Lindo, foi ótimo, muito a legal. Com a minha amiga Marise. Foi, assim, uma ótima oportunidade, porque... Bem legal. E você com toda a sua ajuda, te agradeço, imagina, porque ficou linda a matéria, gente. Aguardem. Já assistiu, Carol? Pois é, é que assim, vai ser no coisa do feriado, sim, entendeu? Sim. Eu assisti assim, pedacinhos. Pedacinhos, não, ficou... Já sei ficou que, lindo, bom, foi que o chefe adorou a Má, que foi tudo. Porque a Má fala italiano, né? Sim. Que legal, ela eu não sabia, ela entendia. Tudo. Legal, né? Aí agora, Carol, eu já misturei a clara em neve, aí eu vou misturar aqui na massa. Olha ou que então, lindo. quem gosta pode colocar a massa, colocar o alho poró. Eu gosto já de misturar, eu acho que depois o efeito... Aqui eu já não misturo mais com fouet, senão começa a entrar o alho poró ali no meio, tá? Ai, que lindo! Bom, aqui eu só vou despejar Quanto que tem essa sua forma? Ai, Carol, eu não tenho ideia, mas ela deve ter uns 25 centímetros por uns 10, de muito, vai. Hein? Ele dá cresce pra fazer bastante. Bacana. Bom, eu fiz nessa forma também, tá? Ele cresce bem. E o cheirinho? Ele cresce bem. Farinha de grão de bico, farinha de painço, né, Carol? Ah, deixa eu colocar mais uma perguntinha. Você conta da farinha de painço pra quem tem dúvida, né? Então, na tela. Aqui eu vou decorar com alho poró. Ó, a Rô perguntou se pode substituir o leite de noz... Não, castanha. Era de castanha pelo de aveia. Pode. Leite. Até quem consome lácteos pode colocar o leite comum, tá? É que eu uso mesmo os leites vegetais. Olha que lindinho, Carol. Agora aqui vai pro forno. Maravilhoso. Olha só. Forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido. Quanto tempo? Depende de cada forno, mas aproximadamente 35, 40 minutos. Sempre fazendo o teste do palitinho, no centro. 35 e pronto. Que arraso, hein? Sim. Vamos lá que eu vou experimentar essa delícia. Ai, que bonitinho. Meninos, vocês querem? Eu vou distribuir. Todo mundo vai ser feliz. Olha, tem aqui no pratinho. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer aquilo que é o mais gostoso, que você passa, pega um bolinho desse, não é? Você corta, aí você pega assim com a mão, assim, você dá... Olha essa massa. Olha isso aqui. Foi aprovado na cozinha. Olha isso aqui, que maravilha. Olha que macio, molhadinho, hein? Ele fica... E é nutritivo, né, Carol? Pelas farinhas que foram utilizadas, né? Então, a gente... Até para café da manhã, eu diria. Campeão. Olha que delícia. Comer um bolinho, né? Não, isso aqui é um pão, bolo, pão. Uma mistura, né, Carol? Sem glúten, Você faz né? de vários sabores, chama os amigos. Faz uma brincadeira. Uma entrada, dá pra fazer em formas quadradas. Faz uns patês. Não, uns patês. Um vinhozinho. O vinhozinho, né, Carol? Pra quem gosta. Vai sempre bem. Na tela, né? Aí a gente conversa, tá? Vamos ver o valor nutricional do alho poró. Olha lá, a gente falou, gente, em 100 gramas, 32 calorias. É isso que a gente tem que colocar na nossa comida. Não tem gordura, 7 gramas de carboidrato, olha que fantástico. E ele ainda tem um pouquinho de proteína. Então, assim, tá faltando colocar comida de verdade na nossa casa, na nossa vida. Tá faltando ver no carrinho das pessoas no supermercado, comida de verdade, né, Carol? Quem gosta de queijinho, se colocar os pedacinhos de queijo... muito. Aquela opção que eu falei da mussarela de búfala com tomate seco e um manjericão, acho que uma combinação ótima. Até com uma saladinha de rúcula. Famosa caprese, né? Perfeito, nossa, maravilha. Você é demais, muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Adoro sempre te encontrar. Eu também. Nos eventos. Sempre fofoquinhas. É muito bom. Não é? Agora, quer saber mais do trabalho dessa querida? Meninas, vocês vão... Guarda pra mim duas fatias, porque tem pra todo mundo duas, tá? Muito bom. Quem quiser saber mais dessa querida, que tem um trabalho maravilhoso, vai lá no Insta pra segui-la. @Nádia Campeotto. O Campeotto é com 2 T's. @Nádia Campeotto com 2 T's. Lá tem os cursos, tem tudo. Todas as informações, tudo. site, Face, por aí vai. Você corta e distribui pra todo mundo? Corta em quadrado, cara. Corta em quadrado pra dar pra todo mundo. Obrigada, Carol. Viu? Parabéns.